porque já está na genética dessa pessoa desenvolver a mesma doença, o mesmo câncer. Está nas células dessa pessoa por causa do que tem na família. E espiritualmente, nós não podemos esquecer que isso atinge a nossa vida e faz com que tenham efeitos estranhos na nossa vida. Coisas que você fala, nossa, mas eu oro por isso e não acontece. Eu oro por aquilo e não aconteceu. Faz tantos anos que eu tenho buscado a Deus por tal coisa. E elas não aconteceram. E aí precisa ser feita uma investigação dos nossos antepassados. Agora abre lá em Números, capítulo de Números. Ai, perdão, não é Números não, gente. É Êxodo. Que Números? Com números na cabeça, não é Números, não, é Êxodo. Desculpa, perdão. Êxodo, capítulo... Deixa eu só passar o capítulo aqui para vocês. Não é o 20. É o 20, é isso mesmo. Êxodo 20, versos 5 e 6. Diz assim: não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. O próprio Deus, o próprio Senhor, dizendo: se tiver iniquidade, pecado na família. E o que são esses pecados? São pecados de adultério, de rebeldia, de traição, de religiosidade, de feitiçaria, idolatria, desobediência, desonra, ingratidão, desonestidade, assassinato, aborto, pornografia, abuso, vícios, retenção de dízimos. Tudo isso você precisa tirar um tempo, e hoje eu trouxe essas folhas aqui, porque eu quero que enquanto nós estivermos aqui... Ai, vocês não têm caneta, né? Tem lápis aqui? Você acha onde? Eu vou dar essa folha para você, e eu quero que essa folha ela se torne amiga de vocês. Eita, até você? Eu quero que essa folha se torne amiga de vocês, porque nós trabalharemos nela durante o mês, até a nossa próxima reunião. Vou dar 3 aqui. Já guarda uma para que vai chegar. Nós vamos usar essa folha. Eu quero que você não trate essa folha de qualquer jeito. Eu quero que essa folha ela seja uma folha que se torne a sua amiga para aquilo que vai acontecer, para o algo que Deus vai fazer na sua vida. Então, essa investigação começa você buscando a Deus e o Senhor falando com você, o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, que conhece todas as pessoas que já passou pela terra, vai falar com você de pecados que ficaram na sua linhagem e que isso traz hoje efeitos sobre a sua vida. Então, o meu tinha uma questão, né, em relação ao aborto muito forte. Eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Toda a oração que você possa imaginar já tinha sido feita sobre mim. Mas quando foi o pedido de perdão especificamente por isso, eu engravidei no mês seguinte. Eu tive a minha última menstruação, tempo de oração e jejum, no mês seguinte eu estava grávida. Então, isso é a prova, eu sou a prova, gente. Quando vocês olharem para a Manu, vocês vejam que é um milagrinho andando. Porque ela é a prova de que quebra de maldição acontece sim, e é real, é possível, nós podemos tocar, não tem explicação. Eu estava já na igreja, tinha mais de 10 anos de convertida, mais 10 anos de evangelho, orava, jejuava, falava, não é possível que uma mulher de Deus vai viver uma situação dessa.
viveu uma morte no ventre. Foi quando eu me indignei e disse, eu não vou aceitar mais isso na minha vida. A minha situação era essa. Eu acho que ninguém aqui talvez queira isso agora. Mas você precisa identificar, e o Espírito Santo, por isso que eu estou falando, guardem essa folha. Se o Senhor ministrar com você enquanto você estiver aqui e te fazer lembrar de pecados que estão na sua família, que você precisa pedir perdão por eles, sabe? Você já coloca, mas se não, você vai, ninguém vai pegar essa folha, ninguém vai ver, ninguém vai ler, ela é sua, ela é pessoal, ninguém vai ter acesso a ela. E você vai ter ela ali, no seu tempo de oração, você vai escrever algo que o Espírito Santo te conduzir. Tal coisa, tal coisa. Nesses itens assim que eu coloquei, espiritismo, né? Alguém aqui, teve alguém na família que foi espírita? Você já participou de mesa branca? E olha a minha mãe, né? Que entrou na família da minha avó, e a minha avó ficou viúva cedo. Não conhecíamos o poder de Deus. Minha mãe ficou viúva cedo. Eu tinha 7 anos quando a minha mãe ficou viúva. E o meu pai e o meu tio eram também pequenininhos assim. Meu irmão tinha 3. Então, é uma quebra de maldição. Precisa ser quebrado. Isso foi quebrado já, graças a Deus, há muito tempo. Que eu não viveria isso. Eu não ficaria viúva com os filhos pequenos. É uma maldição que pode se estender e precisa ser quebrada. Porque olha que coisa pior. A pior notícia que eu quero te dar, mas não fica triste. Fica feliz, porque agora você sabe o caminho, nada vai te acontecer em nome de Jesus. Mas olha que forte. Quando existe esse tipo de pecado que o Senhor fala até a 3ª e a 4ª geração, se aquela geração continua aquele pecado, essa maldição fica como? Sem parar. Ela não para na 4ª, ela continua. Porque ela vai achando brecha. E continua, e continua, e continua. Precisa se levantar alguém que diga, vai quebrar em mim essa maldição. A partir da minha geração, não vai ter mais ninguém que vá sofrer esses efeitos. Então, talvez na sua família seja comum todas as pessoas se casarem e se divorciarem. Isso não é bênção. Isso não é bom. É bom que os casais se casem e fiquem casados para sempre. Essa é a bênção do Senhor. Mas se até hoje o ciclo foi assim, em você vai parar. Vocês já viram aquelas famílias que tem uma mãe que teve filho aos 15 anos de idade, aí depois, quando ela é vó aos 30, aí ela já é bisavó aos 45, por quê? A filha dela aos 15 também foi mãe, e a neta também, entendeu? Então, fica aquele negócio, 15, 30, 45, 60, com 60 anos ela já está tataravó. Porque é um ciclo que ali se repete. E a pessoa fala, é igual minha família mesmo, olha, vai se repetir, vai ficar tudo igual, que não sei o quê, é assim mesmo, vai ficar, e papapá. É um ciclo que se repete e as pessoas ficam felizes, sem entender que aquilo estão celebrando uma maldição. E nós precisamos entender, você vai colocar essa situação com um pedido diante de Deus, você vai fazer um voto, você vai colocar diante do Senhor, pelo que você está fazendo expiação desses pecados, pelo que você está orando. Daniel, Esther, Neemias, Esdras, todo esse povo tinha um propósito. Eles queriam libertação do povo, eles queriam a salvação dos judeus, eles queriam, a Esther, né, queria a lei ali em favor aos judeus. O que você quer em expiação a isso? Porque não adianta você falar, na minha família teve isso. Tá, agora eu vou ser livre. Não. Por que você quer fazer expiação desse pecado geracional que está na sua família, que você quebra em você? Por quê? Eu vou explicar. Eu queria engravidar, por isso eu fui fazer essa investigação. Porque inúmeras vezes eu tinha feito orações em grupo na igreja de quebra de maldição. Só que chegou um momento que eu disse, eu quero fazer essa expiação pessoal. Sabe aquela coisa assim, eu quero entender, eu quero ver no mundo espiritual, eu quero saber exatamente aonde é essa brecha, eu quero
fechar a porta exata. Eu não quero fechar um monte de portas que talvez nem tenham sido abertas e sair fechando e nem saber por quê. Porque depois nem testemunho você vai conseguir dar, porque você saiu fechando um monte de coisa e não sabe qual é o segredo. Mas eu fui buscar em Deus porque eu queria saber o motivo exato daquela situação que eu estava vivendo. Era real. Então, meu motivo era uma gravidez. E eu quero que você escreva aí nessa folha. Qual o seu motivo? Qual é o motivo que você quer fazer essa expiação? O que você quer? Você quer prosperidade? Você quer a salvação da sua família? Você quer... Me dê ideias. Prosperidade, salvação da família, talvez engravidar também. Libertação, talvez você seja uma pessoa muito travada na presença de Deus, talvez você queira se aproximar mais de Deus, talvez você, na presença de Deus, não consiga fluir, talvez você sinta que a sua vida, eu sinto que a minha vida está amarrada, travada, trancada, eu sinto que a minha vida, eu estou sem paz, eu estou sem alegria, ou você pode pôr tudo isso, entendeu? Seja específica, pode ser grande, pode ser uma coisa só, mas precisa ter um motivo. Se não houver um motivo, você não vai saber o que vai acontecer, porque talvez aconteça e você nem perceba que aquilo que você orou aconteceu. Por isso que nós precisamos ser certeiras no que a gente quer em Deus. E agora abre lá em Esdras. Deixa eu pegar aqui o texto para vocês. Esdras é a situação mais forte de todas que aconteceram na Bíblia, a decisão mais complicada, mais difícil, Esdras 10. Esdras 10, 1. Fala assim: e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntando-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Esdras colocou todo o povo para orar, para entender o porquê o Senhor estava corrigindo. E aí, um deles, no verso 2, fala que sabe que a transgressão deles é porque eles pegaram e casaram com mulheres estranhas. E aí, depois, se você for ler mais adiante o texto, eles têm que devolver as mulheres. Eles têm que desfazer o casamento para Deus voltar a abençoar. Olha que coisa terrível, ter que desfazer casamentos. Por conta daquele povo que queria realmente se consertar diante de Deus. Era tanta vontade de se consertar diante de Deus que a atitude deles, para mim, é a maior atitude que existe. Não existe atitude maior do que a atitude daquele povo. E esse homem que se levantou no meio deles foi Secanias. É que sacar as coisas, mas é Secanias isso. E esse homem se levantou no meio desse povo e ele disse que a transgressão deles era por causa das mulheres. Então, você precisa de um motivo. E depois você precisa de uma atitude. Escreve embaixo, atitude. Qual é a atitude que você vai tomar? A minha atitude primeira foi me ajoelhar e escrever tudo. Eu escrevia de joelhos, eu orava de joelhos. E quando eu escrevi tudo que eu podia imaginar, eu orei com essa mesma oração que a Bíblia diz. Tem que ser chorando, prostrando-se, com clamor, com dor. Se é só uma declaração... Gente, eu acredito que as declarações, elas são efeitos. Só que existe algo que é lá em Ezequiel, que fala que o sentido figurado que está escrito lá é que ele andava e as águas pegavam no tornozelo, mais um pouco no joelho, mais um pouco na cintura, mais um pouco nos ombros, até mergulhar. Lembra? Foi a música que tocou domingo aqui, eu não estava, mas eu sei.
E aí existem águas que dão nos artérios, não quero, não quero. Existem águas que dão nos joelhos, não quero. O que isso quer dizer? Existem milagres que são de águas profundas. Se você quiser, anote isso. Existem milagres que são de águas profundas. Existem milagres que você não vai lá fazer assim, oh meu Deus, eu quebro toda a maldição da minha casa em nome de Jesus. Ai, deixa eu assistir uma série. Ai, Senhor, em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição sobre a vida do meu filho. Ai, deixa eu assistir um filme de 3 horas. Ah, eu quebro toda a maldição da minha casa e bababá, e vai comer, e vai passear, e não sei o quê. Existem milagres que são de águas profundas. O que significa isso? Só vai acontecer se você orar muito, jejuar muito, ficar acordado de madrugada mesmo. E não é porque você está desesperado, ai meu Deus, não sei o que fazer. Não, é porque você está buscando a Deus. Senhor, eu quero te ouvir. Porque a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, mas Deuteronômio 28 diz que se nós obedecermos, é só pelo princípio da obediência ao Senhor que nós seremos abençoados. Então, existem muitas coisas que nós não estamos ouvindo a Deus, porque a gente busca pouco e a gente não recebe, que está lá em Tiago. Como que é a sequência de Tiago que diz, pedis muito, porque pede para os seus próprios deleites, né? Então você não se doa e você pensa que eu vou vir na igreja, peguei meu milagre, amém, vai acontecer. Fica lá 20 anos falando, mas eu tenho uma promessa, eu tenho um milagre, que faz 20 anos que profetizaram. Não acontece. Quando Deus ele fala alguma coisa, ele usa profetas, ele usa o púlpito, ele usa a palavra, ele usa o pastor, ele usa o louvor, ele usa o que ele quiser, até uma mula, como está lá na Bíblia, a pedra e tudo mais. Você precisa tomar uma atitude. Você tem um motivo, mas se você não tiver uma atitude, não vai acontecer. E existem milagres que são de águas profundas. Para mim casar com o Bruno, eu me apaixonei por ele primeiro, ele nem olhava para mim. E eu falava com Deus, ai Senhor, ele nem liga para mim, mas eu também não vou olhar para ele, né? Vou ser durona, eu vou... Lá estou mulher que vou chegar em homem, jamais. Então, eu gostava do Bruno, não demonstrava, e aí eu orava, e eu falava com Deus, Senhor, ai Jesus, e aí eu ficava ali orando, e lembro que eu ia para a escola de manhã, e antes de ir para a escola, eu colocava meu celular para despertar, inúmeras vezes que despertava ele do meu lado, e eu não ouvia as pessoas da minha casa, e eu me acordar com o celular despertando no meu quarto. E eu acordava de madrugada para orar por ele. E eu falava, Deus, o que eu vou pedir? Porque a Bíblia diz, se eu pedir só para mim, eu não vou ser abençoada. Então, o que eu faço? Como eu devo orar? E o Espírito Santo falou para mim, ore pela esposa dele. Ore pela esposa dele. Olha ela aqui. Olha como eu sou generosa. Gente, na hora, nossa, a esposa dele, mas eu queria que fosse eu. Mas na hora eu só, tá bom, Senhor, te obedeço. Não sei, o Senhor tem o melhor para ele, tem o melhor para mim. Né, eu vou abençoar, porque eu não sei o que o Senhor vai fazer. E eu quero que vocês entendam, gente, Deus nunca responde oração que seja só benefício para você. Se você puder, escreve isso. Deus não responde a minha oração que seja benefício só para mim. Você diz assim, Senhor, abençoa o meu marido para que ele me ame, para que ele me dê flores, para que esse homem faça tudo de certo para mim, para que eu seja abençoada, para que eu seja amada, para que eu seja quista, para que eu seja não sei o quê. Deus não responde oração que não seja para o reino. Porque lá em Mateus está escrito que ele dá as chaves do reino nas nossas mãos. Então, as chaves do reino estão nas nossas mãos para abrir portas. Então, a porta não é minha, a porta é do reino. Se não tiver benefício para o reino, o Senhor não te abençoa. Olha que simples. Minha mãe se invocou que a Manu não estava comendo.
e aí ela fez um jejum, não me contou, nem me chamou, jejuou pela Manu, e no meio do jejum ela falou, Camila, eu tô orando e jejuando que a Manu vai comer. Eu falei, meu Deus do céu, né? Nem me chamou para jejuar junto, tá bom. Aí, assim, antes de acabar o jejum, a Manu tava tipo Theo, que agora ela não sabe falar ainda até isso, mas ela já chega assim, té, tira a chupeta, té, e abre a boca, e quer comer tudo. E eu falei, Deus. E a minha mãe falou, olha, você era assim, a Fernanda era assim, a Priscila era assim, Ciclana era assim, todo mundo da família era assim. Tudo magrela, não gosta de comer, tem que sair correndo atrás para comer. E a minha mãe fez um jejum ali pela Manu. E antes do jejum acabar, ela estava comendo que nem uma draguinha. E eu falei, meu Deus, porque ela só aquele negócio, mamar. E foi uma coisa assim, no jejum, no meio do jejum. Ou seja, ela pediu por ela? Não, ela pediu pelo que Deus atenderia. Claro que Deus quer abençoar uma criança que precisa comer. Faz parte do ciclo da vida. E então Deus abençoa. Tudo que você orar, que não tiver benefício próprio, mas você vai se alegrar. Porque o que nós estamos vendo hoje é que os pastores do Pix, não é? Eles abrem uma live, você faz o pedido de oração e você tem que mandar um Pix para eles, pelos que eles estão orando. Vocês já viram isso? Os pastores do Pix? Se você não mandar um Pix, a sua bênção não vai chegar. O negócio é sério. Então, a oração, ela não tem benefício próprio. Se você paga um preço de monte para orar pelas pessoas, você tem que se alegrar com a vitória delas. Não esperar uma recompensa de um Pix. E isso é a oração. Se você estiver orando, Senhor, eu quero que o meu filho seja abençoado, porque eu quero que todos vejam que eu sou uma mãe muito boa, que eu criei muito bem. Deus não vai responder. Se você orar, Senhor, eu quero que meu marido me ame, porque eu quero que todo mundo veja que eu sou a melhor esposa. Deus não vai responder. Deus, eu quero que o Senhor faça isso, tal, na minha vida. Eu quero um carro, porque eu quero mostrar para fulana que eu sou melhor do que ela. Deus não vai responder. Toda oração que você fizer, você precisa entender que é para o benefício do reino. Abre em 1 Samuel. Volta um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Gente, eu estou falando coisas que eu estou, Senhor, ajuda com que isso traga efeito. Que traga as mulheres, que traga efeito. Porque eu não quero que vocês tenham uma... Como é que chama aquele negócio quando a pessoa come muito? De uma vez? Uma congestão espiritual. Aí você fala... Não. Eu quero que vocês tenham consciência daquilo que eu vivi na minha pele. Eu não estou falando coisas para vocês dos livros. Eu não estou falando coisas para vocês de um pastor, da história de um pastor, de uma pastora, de uma história da internet, do Google. Eu estou falando para vocês o que eu fiz, o que eu vivi na minha pele, eu experimentei. Foram meses ali, 6 meses de 2022 de busca, e eu estou passando para vocês entenderem. Resumidamente, porque foi dia após dia que isso aconteceu na minha vida. E um desses momentos de orar e orar de madrugada foi quando o Senhor me perguntou, para quê? E me inspirou a ler 1 Samuel 1:11, que diz assim: e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Então, que o Senhor me conduziu ali? Eu tinha um motivo, eu tinha um propósito, mas para quê que eu queria aquilo, né? Eu falei, é porque eu não queria aceitar mais aquilo na minha vida, porque eu era crente, mas não era para me exibir. E nem era, porque eu quero que a glória de Deus seja só vista na minha vida. Eu tinha um voto com Deus, eu fiz um voto como voto de Ana. Senhor, se o Senhor me der uma menina, eu vou formar ela uma profeta. Eu vou entregar para o Senhor
uma mulher de Deus, eu vou ensinar a Bíblia para ela, eu vou ensinar os caminhos do Senhor para ela, eu vou cuidar dessa menina, ela não vai andar de qualquer jeito, ela não vai ser aquelas filhas relaxadas que a gente vê por aí, ela vai ser uma menina linda, limpa, bem vestida, bem cuidada, bem tratada, cheia do Senhor, ela vai aprender as coisas do Senhor desde cedo. Foi o meu voto diante de Deus. Eu fiz um voto, Senhor, me dá que eu te devolvo, mas eu te devolvo uma profeta, eu vou fazer dela uma mulher de Deus. E isso é você. Você tem esse propósito, você tem esse motivo, você quer fazer essa expiação, você quer que o Espírito Santo seja seu amigo e te conte coisas que você não sabe, só que você vai fazer que voto? Escreve aí no seu papel, voto. Qual é o voto que você vai fazer para Deus se você tiver o que Ele quer dar? Porque Deus quer dar. E isso não é dizer assim, nossa, mas é tão difícil assim para receber algo de Deus? Não. Isso é milagres de águas profundas. Isso não é coisa que, eu orei e Deus fez. Não. Isso é aquelas coisas que você está orando há muito tempo, que você está pedindo há muito tempo, que você está buscando, não aconteceu. Faz muitos anos, você tem uma promessa, tem uma profecia, não aconteceu? Investigação espiritual. Da onde vem tudo isso? Senhor, eu quero saber, eu quero entender. E ali, o seu voto, vamos colocar assim, uma coisa simples. Senhor, eu quero um sofá. Se o Senhor me der o sofá que eu estou te pedindo, e não é troca, é voto, sabe? É compromisso, é abençoar o reino. Senhor, eu vou pegar o meu sofá, eu vou deixar o melhor sofá do mundo, eu vou higienizar, eu vou deixar ele maravilhoso, e eu vou dar de presente para uma família que esteja orando por um sofá, eu vou dar de presente. Isso é um voto. O Senhor vai falar, opa, tal família está me pedindo um sofá, e tem alguém aqui que tem um desejo de dar. Você está sendo ruim, esperto? Não. O que eu quero que vocês entendam que quando eu preguei sobre Ana, eu não lembro quando, não sei se foi dezembro, janeiro, que eu preguei sobre Ana, a parte que mais me impacta na vida dela é que quando você pede uma coisa para Deus, que você faz um voto, aquilo é tão sobrenatural que Deus deixa com que gerações e milhares de gerações vejam. Gente, fala para mim, qual que é o nome dos filhos da Penina? Quem é Penina? Quem é filho de Penina? Quantos filhos ela teve? Quem lembra dessa mulher? Só que quando ela estava lá dando filho, falando, eu sou a melhor, eu sou a mais amada, eu sou a mais querida, eu sou melhor, o que aconteceu? Ana fez um voto diante do Senhor, e o voto de Ana fez nascer um dos maiores profetas da Bíblia, um dos profetas mais consagrados, que foi Samuel. Muitos receberam um chamado no meio do caminho, mas Samuel, já antes de nascer, tinha um chamado. Ela consagrou esse filho a Deus, e ela falou, quero um homem. Aí, gente, eu tive a minha experiência. Eu busquei diante do Senhor, eu tive uma menina. Eu não posso dizer, olha, peça homem, peça mulher e assim vai acontecer. Isso eu não posso dizer. Aí você precisa buscar, precisa ver o tamanho da sua fé, da sua busca, da sua conexão com Deus. Talvez Deus já tenha te dito que não ou que sim, não sei. Isso já é algo que eu vivi, Ana viveu. Não sei quantas pessoas podem falar, vai ser assim, vai ser. Eu já vi até pessoas que nem são crentes, que por causa das determinações as coisas aconteceram. Mas não quero influenciar vocês a dizerem, agora eu vou engravidar e vai ser não sei o quê, aquela coisa meia... Porque não foi assim, né, que eu cheguei diante de Deus. Foi muita oração, foram muitas madrugadas. Mas, entenda, o voto, ele vai perpetuar. O voto. Dei o simples exemplo aqui de um sofá. Só para vocês entenderem. Mas seja pelo marido, pelo filho, pelo parente, o que você vai fazer quando isso acontecer? Talvez uma cura, e você faça um voto com Deus. Senhor, eu vou pelas nações contar o que o Senhor fez comigo.
Eu vou sair pelo mundo, eu vou contar a oportunidade que eu tiver, eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. E assim é o voto, porque você precisa consagrar. Quando você faz um voto, você está consagrando alguma coisa a Deus. Então, seja por um negócio. O Bruno tem um salão, e ali ele fizer um voto com Deus. Senhor, me abençoa com tanto por dia, independente de tantos clientes, vamos colocar assim. E todo cliente que sentar aqui, eu vou falar do Senhor. É um voto. Ele está fazendo uma promessa diante de Deus. E eu não quero que você fale promessa, fica parecendo católico, né? Mas é voto, porque a Bíblia diz, né? E fez um voto dizendo... Ana chorou muito, orou muito, clamou muito. Mas chegou uma hora que ela falou assim, eu vou fazer um voto. Porque Ana, ela ficava na dependência do Eucana, esperando que aquele marido levasse a oferta por ela. Esperando que aquele marido fosse adorar o Senhor uma vez por ano. Ficava na dependência dele. Até chegar uma hora que ela falou assim, quer saber? Eu que vou orar. Eu não vou mais deixar isso ficar na minha vida. E ela fez o voto e aconteceu. E foi assim, né? O tempo dela é de 1 ano. No ano seguinte, a Bíblia fala que ele teve que ir sozinho. Ele foi sozinho lá para adorar porque ela estava amamentando. Olha que coisa extraordinária. Ela nem pôde ir porque ela tinha feito um voto. Senhor, eu vou cuidar desse menino, eu vou amamentar ele e eu vou entregar ele para o sacerdote. Qual é o seu voto? O que você quer pedir para Deus? Que você vai dizer, Senhor, pode me confiar isso, porque eu vou fazer isso para o Senhor. Sabe, é uma postura. Pode me confiar em mim, Senhor. Eis-me aqui, porque eu vou honrar o Senhor com isso. E aí você precisa entender qual vai ser a sua atitude que você vai honrar. Seja de alguma forma que Deus se agrade. O Senhor, Ele se agrada daquilo, quero que vocês não esqueçam, o Senhor sempre vai responder rapidamente o que tiver a ver com o reino. Não benefício próprio a você. E eu quero, Ana, que você coloque uma música. Se quiser afastar um pouquinho as cadeiras, que ninguém veja o que você está escrevendo. Coloca uma música, eu quero que vocês comecem essa folha aqui, hoje. Talvez você não consiga concluir, você vai levar no próximo mês, nós vamos nos reunir e nós daremos continuidade. Mas você vai estar começando hoje a escrever qual é a iniquidade que aconteceu nos seus antepassados, que possa estar perseguindo a sua vida hoje. O que tem na sua família. E eu quero que você encare isso de uma forma como você nunca viu. Pode pôr uma música, Ana? E você vai escrevendo coisas que você ouviu. Eu sou fonoaudióloga de formação, coisas que talvez aconteceram, você ouviu falar, e isso trouxe maldição sobre a sua casa. E você escreva situações aí dos seus antepassados que você saiba, porque o Espírito Santo, ele vai te conduzir. O Espírito Santo vai fazer com que isso seja quebrado. Talvez na sua família ninguém nunca teve uma paternidade espiritual. Sua família nunca esteve em uma igreja, nunca abriu o coração com algum pastor. Isso também é rebeldia de ter aquela ignorância, né, em relação às coisas de Deus. Aqueles que diziam, eu não vou dar dinheiro para pastor, não tem reverência. Quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Talvez você possa ter vindo de situações com heresias, falta de generosidade, avareza. Talvez você tenha vindo de uma família avarenta, que não dá nada, não cede nada, tem dó de dar alguma coisa, guarda demais.
você foi gerado fora do casamento, você foi gerado em fornicação. Chama-se fornicação quando existe a relação sexual antes do casamento. Todo tipo de pecado, se você não souber exatamente a palavra, você escreve a situação, mas que você escreva: Senhor, me ajuda, tudo que possa ter acontecido e que possa ser uma porta aberta na minha família, na minha geração. E aí você vai escrever os pontos da sua família. E também, se você quiser colocar um traço para pôr do lado ou um traço para pôr embaixo, os seus pecados. Os pecados que você sabe que pode acometer outra geração. Se houve fornicação de você, se houve pecado de pornografia de você, se houve através de você algum pecado de avareza, talvez uma tentativa de aborto, até o remédio, aquele remédio do dia seguinte é tentativa de aborto. Qual é o nome do outro? Ai meu Deus, aquele que põe no útero, DIU. DIU também é tentativa de aborto. Que você coloque: Senhor, a partir de mim também houveram esses tipos de pecado. Que você coloque pecados que são seus, deixa separado, e pecados que são geracionais, também coloca. Essa folha vocês não vão terminar hoje, porque ela é uma expiação de iniquidade. Ela é um trabalhar, e o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo, ele vai ministrar sobre a sua vida, sobre todas as coisas que talvez você tenha cometido e que isso vai atingir a sua geração, e coisas da sua geração que atinja você. E sabe, eu quero que você tenha muito amor quando você for fazer isso, que você não tenha raiva, que você não gere amargura, porque a amargura, ela também é um pecado geracional, e de uma amargura se torna um câncer. Então você não pode, o Espírito Santo, te confiar o que ele vai te dizer e você gerar amargura. Então você precisa ter muito amor, porque todos eles fizeram sem saber. Todos eles não sabiam o que isso poderia vir sobre gerações futuras, que isso espiritualmente poderia afligir gerações, né? Que isso tocaria além deles. E nós precisamos colocar, sabe, todo o nosso coração para falar: Senhor, eu perdoo por tudo isso. E você lembre da oração que nós lemos aqui de Daniel e de Esdras, tá? Em Daniel 9 e Esdras 10, que foi a oração que eles fizeram. E aí você pode buscar na Bíblia, que você vai ver muitos deles fazendo essas orações. Meus preferidos são eles dois, mas você pode buscar em Deus aí. E olha o que é mais forte. Quando Daniel fez essa oração, deixa eu, só para inspirar vocês naquilo que Deus vai fazer. Enquanto Daniel estava orando, Gabriel chega para Daniel no verso 23 e ele fala assim: no princípio das tuas súplicas saiu a tua palavra, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado e considera a palavra e entende a visão. Aí no verso 10, capítulo 10, ai meu Deus, não é o 10:2. É aqui no 10, aí o anjo fala para ele: desde o primeiro dia
em que você começou a orar, eu já vim em teu favor. E eu quero que vocês se sintam assim, porque vocês vão estar quebrando coisas que possam estar afligindo a sua vida, a sua família. Depois eu passo o versículo exato agora. Nossa, eu tinha certeza que era o 2, mas nem está grifado aqui. Verso 13. Verso 13. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali. Não. Ele fala literalmente. É desde o primeiro dia em que você começou a orar. O 10, aqui vai até o 21. 10, 21. O 9, 23 foi o que eu li. É que no 10 ele fala de uma forma mais específica. Aí, isso, 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicaste o seu coração a compreender, e olha que palavra poderosa, e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Trazer o que Daniel estava pedindo. Só que humilhação é diante de Deus em humilhação. Senhor, eu peço perdão. É como se o pecado fosse seu. É como se fosse você que tivesse cometido coisas que você não fez. Talvez lá na sua família viveu uma situação de pobreza, de necessidade, de passar realmente necessidade de coisas básicas. E tudo isso vem de geração em geração. E isso é quebrado. E você precisa pedir perdão, se colocando diante do Senhor, falando: Senhor, eu peço perdão por toda a situação assim, 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 assada, de pecado. Pede perdão. Porque se você se humilhar, como diz aqui a palavra do Senhor, as suas palavras serão ouvidas. Amém. Fala amém comigo. Porque você quer que aquilo que você está clamando aconteça? Então você vai precisar ser uma mulher de milagres de águas profundas. Não adianta esperar que você bata o pezinho lá na beira do mar e aquilo aconteça. Não, é só para quem mergulha que vai acontecer. E quero que você feche essa folha, dobre ela, guarde essa folha é sua, ela é sua amiga até a nossa próxima reunião. Você vai cuidar disso, vai continuar orando, anotando, escrevendo, começar uma expiação de iniquidade. Guarda ela, 7 chaves, ninguém precisa ver. E você ter um tempo agora de oração para que o Senhor que começou essa obra, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então hoje nós começamos uma grande obra. Porque se você entender que você hoje não está só recebendo uma palavra para sua sexta, sábado, domingo ser abençoado, uma conta que você precisa pagar amanhã, você já paga, é mais que isso. Você está resolvendo o passado, o presente e futuro. Quem aqui acredita no que Deus tem para você no futuro? Precisa ser feito essa expiação, Senhor. Está aqui, eu fiz isso, eu cometi isso, na minha família tem isso, e eu quero quebrar, eu quero fechar essas portas. E o milagre do Senhor acontece, porque lá, com o povo de Israel, vinha seca, vinha fome, vinha falta de água, vinha a morte dos animais, a terra ficava esturricada, não tinha como plantar, não tinha mais semente, vinha uma fome, vinha praga, era forte, era rápido o que acontecia quando o povo ele se virava contra Deus. E para que eles se voltassem a Deus, só voltava a vir depois que houvesse essa purificação, esse tratamento, essa limpeza, sabe? Você quer essa abundância, não quer? Você quer uma chuva abundante na sua vida, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de testemunho todos os dias, amém? Precisa ser feito essa quebra, porque às vezes você sofre efeito sem saber.
Quero que você fique de pé. Pode guardar a sua folha. Guarda na sua Bíblia, na sua bolsa, nas suas coisas. A caneta. Você passa recolhendo para mim? A caneta da igreja. Como que era a palavrinha? Emprestar é um dever, devolver. Devolver é seu dever. Ana, precisa de mais uma folha. Vamos ficar em pé. Nós precisamos, como mulheres, ver as coisas no mundo espiritual, não mais no mundo real, não mais, é isso, é aquilo, não. Nós vamos enxergar no mundo espiritual. Eu quero que você ore, feche seus olhos. Feche seus olhos e vai falando com Deus. Fala, Senhor, eu quero ser transformada, eu quero que essa abundante chuva, essa glória, esses milagres, tudo que a Tua palavra diz ao meu respeito, eu quero que venha sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, como nós somos gratos ao Senhor por nos trazer uma noite de libertação. Entenda que a libertação não é só colocar a mão na sua cabeça para que algo saia, não é assim. Se você não limpar a casa, eles voltam 7 vezes piores. Por isso que nós precisamos tomar consciência, expulsar situações, expulsar tudo, para que eles não tenham mais como retornar, porque a porta vai estar fechada. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, clamar essa noite, para que o Senhor comece uma obra, que o Senhor traga inspiração, inspira cada uma dessas mulheres, Pai, para que elas vejam como o Senhor vê. Inspira, Senhor, desperta pelas madrugadas, que muitas aqui sejam acordadas de madrugada, para que o Senhor fale com elas, para que o Senhor ministre ao coração delas, para que elas não desistam da obra que o Senhor tem começado na vida delas, Pai. Meu Deus, que seja o Teu sobrenatural sobre a vida dessas mulheres, Pai. Vem nesse tempo, Senhor, vem revelar, vem mostrar, vem destravar, vem ativar o mundo espiritual sobre cada uma delas. Se você quiser que nós venhamos orar por você, que você levante a sua mão. Nós vamos orar, nós vamos ungir, para que esse tempo em que você vai começar, em nome de Jesus, seja um tempo cheio de graça do Senhor. Seja um tempo de graça. Levanta a sua mão se você quer receber oração. Esse é um tempo onde a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E o Senhor precisa derramar unção sobre a sua vida, precisa derramar graça, porque você não vai estar sozinha. Você não vai se sentir sozinha. Você vai ser encorajada pelo Senhor a transformar. A partir de você vai ter uma geração pura, uma geração abundante, uma geração cheia da glória de Deus, uma geração sedenta, uma geração que ama a palavra do Senhor. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos viverão na presença do Senhor, porque está escrito lá na palavra de Deus, em Êxodo, quando eu li o texto de que até a 4ª maldição era amaldiçoado, mas no verso seguinte a Bíblia diz, no capítulo 20, verso 6, eu faço misericórdia a milhares dos que amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, de 1000 em 1000 gerações o Senhor vai abençoar aqueles que tomam uma posição de obedecer a palavra dEle. Aqueles que se colocam em dizer, Senhor, eu vou obedecer a Tua palavra, eu vou obedecer o que está escrito na Bíblia, eu vou fazer a diferença na minha geração, eu vou abençoar.
até 1000 gerações serão abençoadas e até mais, porque serão gerações abençoadas que vão perpetuar inúmeras gerações. Mas isso começa de agora. Isso começa de nós, quebrando tudo aquilo que vinha contra as nossas vidas. Eu vou estar orando, e a pastora vamos estar orando e ungindo vocês.